Versículo 5, e a última parte do terceiro ponto, que diz sobre esse último versículo, eu coloquei que é uma espécie de canção da fé, parece que ele está cantando. Eu cantarei ao Senhor porque Ele é bom para mim. Essa perspectiva que vem do alto, a nossa fé. Quando nós estamos em luta, irmãos, nós elevamos os nossos olhos para os montes. De onde vem o socorro? É dos montes, dos exércitos descendo para salvar o povo de Israel? Essa é a ideia. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? É o exército voltando para salvar o rei? Ele diz, não. O meu socorro não vem do monte, não. O exército não está vindo. O meu socorro vem dos céus, do Senhor, que criou os céus e a terra. Verso 5 e 6 diz, eu confio na tua benignidade e na tua salvação. O meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. O verso 6, 5 e 6, é como uma espécie de uma alegre canção, uma canção bem alegre, em Deus, que na certeza que o salmista tem, que Deus concederia a ele a vitória, ia conceder a ele a vitória, Deus ia conceder esse favor a ele, e Deus ia intervir em seu favor. Será que nós temos essa mesma atitude quando nós estamos numa luta? Nós oramos ao Senhor para nos tirar da luta, e já logo preparamos uma canção, para quando vencemos a luta, nós cantarmos louvando o nome dele? Será que é assim conosco? Será que nós apresentamos para Deus a nossa luta e a nossa dificuldade, mas lá dentro do nosso coração nós ouvimos aquela canção que nós sentimos em cantar ao Senhor, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus maior. Ou, tu és soberano sobre a terra. Não é sobre Quincy, Massachusetts, Estados Unidos, é sobre a terra, é sobre o globo, é sobre o mundo, com tudo que há dentro dele. Ele é soberano. Será que nós cantamos ao Senhor? Será que nós realmente apresentamos ao Senhor esse cântico de alegria no momento da dificuldade? Talvez se nós hoje aprendêssemos com o salmista, e quando ele mostra essa expressão dizendo, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? 4 vezes. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Até quando, Senhor, terei de lutar com angústia em minha alma? Até quando, Senhor, o meu inimigo vai ter vantagem sobre mim? Não aguento mais. Até quando? Até quando? Até quando? Ele não orava assim porque pensava, Deus não irá me responder e aqui acabou tudo. Mas ele orava pensando assim, vai chegar o momento da alegria, e quando esse momento da alegria chegar, eu vou saltar de alegria no meio dos servos, vou expandir em louvor, vou abrir minha boca e vou exaltar ele com todo o meu fôlego, com todo o meu coração, eu vou expressar essa alegria, colocá-la para fora, e não importa se algumas pessoas vão se escandalizar, porque o salmista Davi vivia isso. Lembra-se que é o salmista Davi, aquele homem que o dia que a arca retornou a Israel, ele tirou as roupas reais e dançou no meio dos seus servos. Alguns se escandalizaram por isso, mas ele dizia, eu estou louvando o Senhor. Ali não houve nenhuma preocupação se ele era o rei, se ele tinha que estar com as vestes reais, mas o texto diz que por um momento o salmista, o rei de Israel, ele tirou a roupa do rei, ele tirou aquela roupa caríssima de rei, ele tirou a coroa da sua cabeça e dançou no meio dos servos adorando o Senhor, porque ele viu o momento da alegria do Senhor, a alegria do Senhor voltando ao seu coração. E assim também seria para todos nós. Podemos orar até quando? Até quando, se passamos por uma luta? Sim, devemos orar até quando? Mas com a certeza de que Ele irá nos responder, e nós vamos cantar ao nome dEle, porque o Senhor é bom. Todos nós temos experiência para dizer, o Senhor é bom. O Senhor tem feito bem para mim. O Senhor tem me feito muito bem. Todos nós podemos testemunhar isso. Para finalizar, eu quero comentar com os irmãos o texto em Hebreus, que diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de grandes testemunhas. Algumas pessoas acham que estar rodeado de uma nuvem de grandes testemunhas são as pessoas vivas que estão nos observando. Mas vamos entender o texto com o contexto, o que o texto quer dizer para nós sobre o que são essas nuvens de grandes testemunhas. Vamos ligar o contexto.
O contexto, quando o escritor aos Hebreus, que provavelmente foi Lucas, o Valber não deve ter ouvido, porque ele ficou quieto. Quando ele escreveu esse texto, ele traz para nós a experiência de muitas pessoas que, pela fé, venceram. Foram lançados no meio do fogo, apagaram o fogo. Ali está citando os 3 jovens que foram lançados na fornalha. Pela fé, pessoas foram lançadas em covas e leões. Ali está citando o Daniel. Pela fé, eles passaram pelo mar de terra enxuta. Ali está citando Moisés e os filhos de Israel. Pela fé, eles foram cerrados ao meio, foram queimados, andaram vestidos como animais. Pela fé, eles fizeram isso, fizeram aquilo outro. Lá em Hebreus, capítulo 11, a chamada galeria dos heróis da fé. E aí ele vem no versículo 12 dizendo assim, olha, veja que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Sabe, meus irmãos, é como se nós, como um jogador de futebol, que entra num campo para jogar, e está vendo as 2 torcidas se pegando e gritando, e ele no meio ali tendo que fazer alguma coisa. E ele pensando o que vai fazer até o final daquele jogo. De repente ele olha lá para a arquibancada, e está sentado lá o Lionel Messi, o Pelé, e mais aqueles grandes jogadores de futebol, e outros que até partiram. Eles olham para ele e dizem assim, olha, você vai conseguir. Se esforça, porque você vai conseguir. Deus é contigo, você vai conseguir. É assim conosco. Essa nuvem de grandes testemunhas contam para nós o que aconteceu nas suas vidas e estão dizendo para nós assim, olha, não desistam, vocês vão conseguir. É pela fé. Não é pelos olhos físicos, não é aquilo que você vê. É pela fé. Vocês vão conseguir. E nós, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos testemunhar e vamos cantar, vamos louvar ao Senhor e dizer, o Senhor é bom, Ele nos tem feito muito bem. Poderíamos até desafiar alguém a contar um momento em que Deus o decepcionou, em que Deus o deixou para baixo. Mas seria uma tentativa inútil, porque nós não conseguiríamos encontrar uma pessoa que passou por tal experiência. A aplicação que eu quero apresentar para os irmãos, é bem rápida, diz o seguinte, eu te louvarei todos os dias, nós louvaremos ao Senhor todo dia. Por quê? A tua ira, a ira dele, ela se afastou. E pensamentos reconfortantes podem vir na nossa mente por causa do sacrifício do sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse salmo, ao encerrar com essa declaração, é uma refutação do esquecimento de Deus, que Deus esqueceu. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Deus nos tem feito muito bem. Essa é a nossa aplicação. Por isso, nós devemos, em todo o tempo, fazer caso. Estejamos sempre esperando por algum tempo uma luta, uma dificuldade, mas a convicção de que no final dessa dificuldade nós vamos louvar ao Senhor e vamos testemunhar. O Senhor nos tem feito muito bem. Como Policarpo, a minha vida eu tenho servido a Ele. Ele nunca me decepcionou. E eu nunca vou decepcionar o meu Senhor. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém.